Fala, turminha, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo, como de costume. Eu, professor Felipe. Então, seguindo o cronograma, vocês bem sabem, caso tenham alguns alunos novos hoje, sejam muito bem-vindos. O curso de vocês funciona no sistema rotativo, né? Então, vocês sempre têm todas as aulas. A diferença é que quem começa agora tem as aulas ao vivo e já tem as aulas gravadas que já aconteceram e vão reacontecer. Vocês nunca perdem nenhum conteúdo. O professor Felipe vai se apresentar rapidamente e eu deixo a aula a cargo do nosso especialista. Fica à vontade, Felipe. Certo, obrigado, Márcio. Boa noite, pessoal. Para quem está chegando agora, eu sou o Felipe, eu sou físico médico, tá? E estamos aí numa sequência, né, de aulas agora, né, das técnicas radiológicas, né? Talvez, né, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter, né, para dentro da área da radiologia, certo? Então, vocês que estão chegando agora, pessoal, deem uma olhada, né? Como o Márcio falou, é rotativo, né? Vão ter todas essas aulas de novo, mas é importante, né, já ir dando uma olhadinha, né, nessas aulas que estão lá no sistema lá para vocês. Olhem, dê uma analisada já por ali, tem material, tem tudo, né? Tá tudo certinho lá, tá? Para essas aulas, então, né, para quem está entrando agora, é importante que a gente entenda alguns termos técnicos, certo? Mas ali no decorrer da aula também eu vou falando os termos e a gente já vai acertando ali e conversando sobre eles também, tá? Então, assim, anatomia é muito importante, né? O pessoal que já está aí já sabe disso, né? Para a gente ir enxergando ali o que a gente está vendo nesses exames, né? O que a gente precisa ver nesses exames, tá? E essa questão dos termos técnicos, tá? Então, o pessoal que está tendo a primeira aula agora, não fiquem preocupados, né, com a nomenclatura, com o que a gente vai usando, tá? Porque tá tudo lá no portal. Deem uma olhadinha, né, só para entender ali o que a gente está fazendo. Mas fiquem tranquilos, né, que tudo a gente vai explicando, né? Eu vou falando também bastante sobre a questão anatômica, sobre a questão de nomenclatura, tudo isso a gente vai deixando bem claro aí nas aulas, certo? Então, vou projetar aqui já para vocês a aula de hoje. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver. Acho que... o Márcio projetou lá. Obrigado. Vamos lá. Então, hoje nós estamos, né, na nossa segunda aula de técnicas radiológicas, tá? Na primeira aula, a gente falou ali uma série, né, de exames, uma série de técnicas que a gente precisa utilizar, tá? Como temos alguns alunos novos ali, já de saída ali no nosso primeiro exame, eu vou comentar um pouquinho de novo ali sobre a questão do tamanho do filme e tudo mais, aquilo que a gente viu na aula passada também, tá? Só para a gente ficar mais ou menos ali no mesmo nível, certo? Então, hoje a gente vai começar falando sobre coluna. Hoje a gente vai falar de duas regiões, né, de forma mais específica, da coluna e da cintura escapular, tá? São, como eu falei para vocês na aula passada, né, são aqueles exames, não são todas as formas, né, porque a gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre todas elas, tá? Mas são aquelas principais, né? São aquelas que a gente mais utiliza, aquelas que a gente mais faz, que mais é pedido na prática lá da radiologia, tá? Então, hoje, na coluna, a gente começa com o exame de AP axial da coluna, tá? Então, AP, lembrando, né, antero-posterior, onde o raio-x entra anterior ao paciente, ou seja, na frente do paciente, e sai na região posterior, tá? Como sempre, aquela mesma história, né, de todos os exames, retirar todos os objetos que tiverem nessa região. Tá? Isso é bem importante, porque todo e qualquer material que tiver ali pode causar algum problema na imagem, né? Pode mascarar alguma situação. Tá? Então, já vi muitos casos de pessoas, né, que usa brinco, por exemplo. Não, mas eu não vou tirar o brinco, não nessa região, não é na região da orelha. Né? Mas os brincos, né, por serem de metal, eles vão ter uma interação ali com os raios-x e pode causar uma piora na imagem, né, no resultado final da imagem. Tá? E essa piora pode, de alguma forma,
mascarar ou esconder alguma lesão, alguma fratura que a pessoa possa ter. Tá? Lembrando lá das aulas, né, que a gente teve da parte de física, de interação da radiação com a matéria, né? Existem fenômenos que interagem, né, da interação da radiação com a matéria, onde ela interage num ponto e aí pode ter esse desvio, esse espalhamento desse fóton de raio-x para uma região onde pode piorar a qualidade da nossa imagem, tá? Então, a recomendação é que se utilize um filme 18 por 24. De novo, esse filme, né, o tamanho do filme depende muito do paciente. Tá? Se a gente não sabe o tamanho do paciente, precisa fazer essa radiografia, né, foi pedido no leito, ou a gente precisa sair do setor de radiologia para fazer esse exame em outro lugar, né, em outra região do hospital. Então, levem sempre um filme 18 por 24. Esse é um padrão que resolve, que serve muito bem para a maioria dos casos, né? Mas se forem atender, por exemplo, um paciente pediátrico, com certeza o filme já é bem menor. Então, sempre que puderem, analisem o paciente para conseguir ver qual é o tamanho do filme que vocês vão utilizar. Tá? Esses valores que a gente coloca aqui sempre é uma estimativa daquilo que é mais utilizado. Tá? O paciente, então, para esse exame, ele precisa ficar de pé, né, em ortostase. A ortostase significa o paciente em pé. Tá? Então, ele de costas ali para o book mural. Tá? Da mesma forma ali que a gente faz o exame de tórax, né? Também com o paciente em pé. O raio central, então, ele fica angulado ali entre 15 e 20 graus, tá? Na região cranial, ou seja, para cima, né? Em direção ao crânio ali do paciente, tá? E a gente utiliza o raio central, né? A intersecção ali da nossa cruzinha, né, que a gente vê aqui, esse pontinho aqui na imagem, tá? Mais ou menos ali na altura de C4, né, da quarta vértebra cervical, tá? E na distância de 1 metro, tá? Então, notem aqui pela imagem, a gente consegue verificar praticamente toda a coluna cervical. A gente não consegue ver muito bem ali as duas primeiras vértebras, né? Existem exame específico para essas vértebras. Não coloquei aqui nos nossos slides, né, esse exame específico, mas porque eles não são muito utilizados, né? Normalmente esse exame, né, o AP axial, ele serve mais para um paciente que ele tem um torcicolo prolongado, né, por muito tempo, pode ter tido alguma lesão, alguma coisa, então a gente faz esse exame, né? Os pacientes também que sofrem algum acidente, né, normalmente, né, acidente de carro ou caem, né, de alguma certa altura, também podem vir a fazer esse exame, tá? Um detalhe importante é que, em casos de acidente, né, onde possa ter uma fratura na região cervical, normalmente o paciente vai ter, já vai estar colocado o colar cervical. Tá? O colar cervical ele é feito de um material onde a gente consegue fazer a radiografia sem precisar retirar esse colar cervical. Tá? Então, o material no qual ele é feito, ele é transparente aos raios-x, então a gente consegue fazer e não tem a necessidade, até nem é indicado, né? Não é correto que a gente vá lá e tire o colar cervical do paciente. Tá? Já foi colocado para manter essa imobilização, então não devemos retirar esse colar cervical. Tá? Faça o exame com ele. Tá? Alguns colares que são colocados, às vezes eles têm umas tirinhas de metal, né, no lado ali. Esses colares, eles são um problema, porque a gente pode ter um artefatos, né, na imagem, né, um problema ali na qualidade da nossa imagem por conta desse metal. Tá? Então, nestes casos, onde o colar cervical tem esse metal ali do lado, paciência, a gente vai ter que fazer da melhor maneira possível com o colar junto, né? Então, sempre deixar o colar ali, né? Não é indicado que a gente faça essa retirada, né? Principalmente na coluna cervical. Se tiver uma lesão e danificar ali a medula, então a gente tem um problema bem sério lá para o nosso paciente, tá? Então, não vamos assumir essa responsabilidade, né? Deixa para os outros lá, tá?
O segundo exame, né, que normalmente é pedido junto, né, com... só um detalhe antes ali no AP, quando é um acidente, o paciente está com colar cervical, normalmente ele vai estar deitado, né? Então, o exame ele já não vai ficar tão bom, porque o paciente ele está deitado na mesa, né? Então, a gente faz o exame com ele deitado. É uma variação, vamos dizer assim, desse exame, né, do AP da coluna cervical, só que numa situação onde a gente não pode, né, levantar o paciente e deixar ele em pé ali para fazer o exame, tá? Aqui na questão do perfil da coluna cervical é a mesma coisa, né? Se o paciente consegue ficar em pé, ele faz, né, o AP e o perfil em pé. Caso não consiga, aí tem um detalhe ali na situação do perfil, é que a gente não vira o paciente de lado, a gente vira o equipamento, né? E faz com o paciente em decúbito dorsal e faz então o feixe entrar pela lateral ali do paciente. Então a gente gira o equipamento para conseguir fazer o exame, né? Aquela situação que a gente comentou na aula passada, né? Que às vezes a gente precisa usar um pouquinho da criatividade também para poder fazer alguns exames, né? Dependendo do caso ali, como o paciente vai estar, a gente não consegue fazer da maneira que está descrito no livro, né? Então, o ideal é que a gente sempre tenha a ideia de como é fazer o exame da melhor maneira possível, né, para o paciente, mas saber como é a forma correta de se realizar esse exame, né? Porque em casos que a gente possa realizar, a gente vai fazer da maneira certa, né? Em outros casos, a gente tem que adaptar algumas situações, tá? Então, aqui a mesma situação do filme, tamanho 18 por 24, né? Mais ou menos um padrão, com o paciente em pé, se conseguir, né? Se o paciente puder fazer isso. O raio central, então, fica no nível ali de C4, porém, neste caso, a gente não faz a angulação, né? O raio central é a 0 graus, né? Reto ali, perpendicular à região onde a gente vai fazer a radiografia e também a 1 metro de distância, tá? Notem que aqui a gente consegue visualizar melhor, né, as vértebras, né, muito melhor do que nessa outra imagem, né, fica muito mais claro, né, tem muito mais estruturas ali para a gente atravessar, né? Aqui a gente consegue verificar melhor, então, todas as vértebras, né, e encontrar, de repente, ali uma possível compressão, né, das vértebras, né, algum problema que tenha acontecido justamente por conta de acidente, né, na maioria dos casos, tá? Aqui a gente também consegue identificar, de certa forma, essa compressão, onde pode ser que dê origem a alguma lesão mais séria, né, de vértebra, né, ali, porque se a gente for lembrar lá das aulas de anatomia, entre as vértebras a gente tem o disco intervertebral, né, que é aquele gelzinho que fica ali entre as vértebras para que elas não se toquem, né? E se a gente tem essa proximidade muito grande entre as duas vértebras, ali a gente pode ter o que a gente chama de compressão, né? Ou então, se as vértebras não tiverem bem alinhadas, né, ali ao centro, a gente também pode comprimir a medula que passa ali no meio, né? Isso pode gerar paralisia, né, no paciente, tá? Então, esses exames a gente normalmente vai verificar esse tipo de situação, tá? É um exame mais crítico, né, se a gente for pensar, porque exige um cuidado maior para que a gente realmente não mova esse paciente ou mova o mínimo possível, né? Então, para fazer esse tipo de exame, normalmente envolve um número de pessoas maior, né? Então, vem tanto o pessoal da radiologia como o pessoal da enfermagem já para auxiliar e ajudar a fazer o mínimo possível de movimento, né, com esse paciente. Tá? Normalmente, em caso de acidente, também o paciente vai estar naquela maca rígida, né? E aquela maca rígida, às vezes, ela precisa ser retirada, né, para a gente conseguir fazer o exame, dependendo do material que ela foi construída. Tá? Então, exige um grupo maior de pessoas para fazer esse movimento do paciente, né? Que o paciente em si se mova pouco, né? Mas que a gente consiga colocar ele no local certo, né? Para fazer o exame da melhor maneira possível,
de novo, né, usando o máximo possível também da nossa criatividade, entendendo aquilo que a gente precisa ver na imagem, tá? É aquela coisa, né, enxergar com olhos de raio-x, né, olhar como está a situação e tentar fazer com que a gente consiga reproduzir lá na nossa imagem da maneira correta tudo aquilo que precisa estar, né, de informação ali naquela imagem, tá? Passando um pouquinho mais agora, a gente vai para a coluna torácica, também é um caso muito comum de acidentes, né? A parte da coluna torácica, ela tem uma chance menor de lesões, né? Justamente porque a gente lembrar lá na anatomia, nós temos as vértebras ali, mas aí a gente já tem as costelas, né, que ajudam, né, auxiliam ali a manter, dar uma firmeza um pouquinho maior para essa região, né? E aí as costelas estão linkadas também, né, com o externo ali na frente, então a gente tem essa segurança um pouquinho maior, né? Se a gente for ver, né, existem alguns casos aí, algumas patologias que a gente precisa fazer esse exame. De novo, aquela questão da compressão medular, hérnia também acontece bastante. A gente precisa fazer primeiramente, né, uma radiografia, né? Então, é um exame que também é bastante pedido lá na radiologia, né? Então, assim, os filmes aqui, a gente tem uma gama um pouquinho maior de filmes, né? Pode ser o 15x40, 30x40, 35x43. De novo, depende do paciente, tá? O paciente pode fazer uma radiografia da coluna torácica, porque de repente tem desvios ali na coluna torácica e a gente precisa pegar esses desvios, né? Então, para isso, a gente talvez precisa de um filme, né, que seja mais largo, por exemplo, 35x43 ou 30x40, que ele é mais largo, né? Para poder colocar naquela região e pegar toda a coluna, mesmo se ela tiver alguma curvatura, né? Algum desnível ali, para poder pegar tudo isso, né? Colocar na imagem, tá? 40 centímetros de largura normalmente já é o suficiente para a gente conseguir pegar do início ao fim ali da coluna. Se a gente for lembrar, o filme 35x43 é o mesmo filme que a gente utiliza para fazer o exame de tórax, tá? Então, é um filme bastante largo e é grande, né? O suficiente para pegar toda a região do tórax, tá? Então, esse 40 centímetros que a gente tem ali no final, né? Seria a altura do filme. Então, ele já serve ali para a gente conseguir pegar toda a coluna torácica, tá? Nesse caso, o paciente ele pode estar em pé ou deitado, tá? Isso aí depende da situação do paciente, de novo, né? O paciente que vai fazer um exame da coluna torácica normalmente vai estar com bastante dor, né? Então, talvez não consiga ficar em pé da maneira correta. Então, deita o paciente para poder fazer esse exame, tá? Neste caso aqui, a gente dá uma flexionada no joelho, né? Flexiona um pouquinho ali o joelho, porque isso aí ajuda a diminuir um pouquinho a curvatura que nós temos, né, ali na coluna torácica. Isso faz com que praticamente todas as vértebras estejam alinhadas e a gente consiga, né, fazer com que elas fiquem na mesma distância, né, as vértebras na mesma distância do filme, tá? Então, diminuindo essa curvatura, a gente garante que a gente não vai ter uma magnificação, né, de alguma estrutura, né, mantém elas na mesma distância ali para a gente ter uma imagem padrão de todas as vértebras, né, ter uma imagem mais real possível de todas as vértebras, tá? A gente coloca então o raio central mais ou menos ali no nível de T7, mais ou menos no meio, né, ali da coluna torácica, e a 1 metro de distância. Olha só, quando a gente faz o AP de tórax, que é muito parecido com esse, a gente usa 1,5 m, 1,80 m de distância. Para a coluna, como a gente precisa verificar não pulmões, coração e tudo mais, é só a coluna ali no meio, a gente diminui um pouquinho mais a distância, né, permite que esses raios-x eles penetrem mais ali no paciente, tá? E a gente consiga fazer realmente, né, o exame só daquela região ali onde a gente tem interesse, né? Que é a coluna, o restante que tiver ali de pulmões e tudo mais, não faz diferença. Neste caso, também não precisa pedir para o paciente respirar fundo e segurar o ar, né? Até porque se ele faz isso, ele vai gerar uma curvatura ali da coluna torácica, tá?
e isso não é o ideal para esse tipo de exame, tá? Então, esse daqui, o AP da coluna torácica, no perfil, o ideal para se fazer o perfil da coluna torácica é o paciente deitado, tá? Nesse caso, a gente utiliza também um travesseiro, né, para a cabeça do paciente, porque aqui até na imagem ele não está usando travesseiro, mas se a gente for parar, vamos tentar observar aqui o que está acontecendo aqui na fotinho, olha só. Aqui nós temos a coluna cervical do rapaz, tá? E ela vem para cá, ela volta. Olha só o que está acontecendo na parte da coluna torácica e depois na lombar. Vejam que tem um desnível aqui nessa região, né? Da coluna ali do carinha da foto aqui, tá? Esse desnível aqui vai fazer com que essa região, essas vértebras, estejam mais distantes do filme do que nessa região aqui embaixo, aqui no centro, tá? E isso pode causar uma magnificação ali na imagem. E aí não é uma imagem de tão boa qualidade assim, tá? A gente utiliza o 30 por 40, 35 por 43 nesse caso, né, do tamanho do filme, tá? Lembrando sempre, né, dessa questão de nível e desnível aqui, tá? O ideal, até uma dica, né, que a gente faz, posiciona o paciente, vai um pouquinho para trás e olha, né, se a gente consegue, né, enxergar legal ali a coluna do paciente. Então, olha para ver se está tudo certinho, se ela está bem alinhada, e aí sim a gente consegue, faz, né, a nossa imagem para sair da melhor maneira possível. De novo, o raio central fica ali mais ou menos na altura de T7, assim como, né, no AP da coluna, e a 1 metro de distância. Tá? Essa daqui é mais ou menos a imagem que a gente consegue ver. Notem que, mesmo a gente tentando alinhar, existe essa curvatura aqui, né, que a gente está vendo aqui vocês podem ver aqui na imagem, tá? E essa curvatura, agora, nessa situação, não faz diferença. Tá? Neste caso aqui, é bom que a gente veja essa curvatura, né? Deixa o paciente reto, mas a coluna ela curva ali um pouquinho, tá? Que aí a gente consegue verificar também se não existe, né, esse desnível entre as vértebras, tá? Então aqui a gente não precisa se preocupar com flexionar joelhos e tudo mais, tá? Só que essa curvatura é o que a gente tenta impedir lá na imagem de anteroposterior. A gente tenta deixar essas vértebras mais para trás, né, mais grudadas ali mais próximas ao filme, tá? E essas aqui a gente mantém na mesma posição, por isso essa flexão de joelho lá no anteroposterior. Aqui a gente não precisa pensar nisso, só o travesseiro na cabeça do paciente para evitar esse desnível que a gente está vendo aqui, certo? Normalmente também essa radiografia aqui, ela serve mais para a gente enxergar aquelas colunas torácicas que estão mais ali para o meio, né? Notem aqui que aqui em cima a gente não consegue enxergar direito e aqui embaixo a mesma coisa, né? Então a gente consegue enxergar mais essas vértebras centrais ali da coluna torácica, tá? Na coluna lombar, então, é um tanto mais fácil, vamos dizer assim, né? Se a gente lembrar lá como a gente fez o AP do abdômen, né? Muito parecido, tá? A única diferença é que a gente vai colimar e fechar mais ali na região da coluna. A gente não precisa ter ver, né, na imagem cristilíaca ali e tudo mais, a gente precisa ver só esse trecho da coluna, tá? Então, aqui na questão do filme, a mesma coisa, a gente pode usar vários filmes diferentes, mas sempre usando esse 40 centímetros de altura, né, para conseguir pegar toda a região da coluna lombar, tá? E aí depois depende, né, do que a gente quer verificar ali para ver a largura do filme, tá? O paciente também fica deitado, tá? A gente utiliza também aqui no AP essa curvatura dos joelhos, né? A flexão dos joelhos, né? Então o paciente, apesar de deitado, ele também flexiona os joelhos, que permite então que aqui na região da coluna lombar a gente tem um desnível muito maior, né? Muito mais. Se a gente for, né, tocar, né, na gente mesmo, a gente vê que o desnível ali é muito maior, a curvatura é bem grande. Então essa flexão de joelhos ajuda a gente a manter o mais próximo possível do filme todas as vértebras,
Tá? Então, é bem importante que a gente faça isso. E outro detalhe, as vértebras da coluna lombar, elas são as maiores, tá? Então, se a gente deixa essas vértebras meio longe ali, deixa o paciente meio de qualquer jeito, a gente vai ter uma magnificação muito grande da coluna lombar. Aí isso pode aparentar, né, para o médico, de repente, alguma patologia, alguma coisa assim, que na verdade o paciente não tem, né? Então, manter sempre esse posicionamento, né, dessa forma. E se o paciente não puder fazer, a colocar ali no prontuário do paciente que não pôde ser feita a flexão de joelhos por conta, né, de uma impossibilidade ali do próprio paciente. Aí o médico já vai conseguir analisar aquela imagem e ver que, bom, isso aqui pode ser uma magnificação, então a gente não precisa levar como em tons, né, de patologia, tá? Nesse caso, a gente usa, né, o raio central bem parecido com o exame de abdômen, né? Ali no abdômen a gente tem ele ou no nível das cristilíacas ou mais ou menos 5 centímetros acima. E aqui nesse caso a gente usa 2 centímetros acima da crista ilíaca. Mais ou menos 2 dedos, né, acima da crista ilíaca. Então, tocar no paciente, achar as cristas ilíacas, né, e colocar o raio central sempre naquela região. Tá? Uma coisa que que se faz, né, bastante em alguns exames é realmente, né, ter que tocar bastante no paciente e identificar a anatomia dele no toque ali, né, em algumas regiões, tá? E o raio central também é 1 metro de distância, tá? Notem aqui agora na radiografia, né, que a gente consegue ver um pouquinho aqui da pelve do paciente, consegue ver todas as vértebras. Deixa eu dar um zoom aqui que fica melhor. Consegue ver todas as vértebras ali da coluna lombar, tá? Nesse caso aqui do paciente, dá para ver que ele tem um desnível aqui, ele desvia um pouquinho aqui para o lado, tá? Nesse caso, enfim, pode ser vários casos, né? Mas aqui parece uma questão de postura, né? Mas enfim. Então a gente consegue ver isso daqui tudo. Tem alguns casos que a gente tem, a gente acaba mascarando algumas lesões também por conta de gases no paciente, tá? Isso pode acontecer. Então essas manchinhas mais escuras aqui é ar, né? Então que tem ali na região abdominal do paciente, tá? E são coisas que, dependendo da quantidade de ar que tem ali nessa região, a gente precisa repetir o exame. Isso não é culpa de quem fez o exame, tá? Então, neste caso, o fato de repetir o exame não é um problema tão sério, ou pensar assim, eu não consegui fazer o exame direito. Não é isso. É uma coisa que a gente não consegue saber se o paciente tem muito ar ou não naquela região onde a gente está querendo radiografar. Então, em alguns casos, né, se ficar muito ar ali no meio, a gente precisa fazer a radiografia depois de um certo tempo, né? Tem que ver ali, até a própria pessoal da enfermagem faz, né, algumas massagens ali e tudo mais, e dissipa um pouquinho mais esse ar, né? Para poder sair dessa região, a gente conseguir fazer a radiografia no local que a gente precisa, tá? No perfil, então, da coluna lombar, né, a gente vai fazer com o paciente deitado em decúbito lateral, flexiona um pouquinho dos joelhos, tá, para ele ter tanto reduzir a questão da curvatura, quanto para dar equilíbrio para o paciente. Tá? Então, se a gente olhar aqui na radiografia, dá para ver que vamos dar um zoom de novo, que tem várias informações aqui. Dá para ver que a curvatura não é muito grande, né? Tem ainda uma curvatura, mas isso a gente não consegue eliminar, obviamente, né? Mas a gente consegue olhar nessa imagem também que o espaço intervertebral aqui está mais ou menos parecido em todas elas. Né? Isso daqui é importante que a gente consiga dar essa informação para o médico, né? Que é esses espaços aqui entre as vértebras, né, que a gente consiga mostrar que existe esse espaço, que não tem uma hérnia, não tem algum problema maior nessa região. Tá? Isso é bem importante que a gente consiga passar para o médico, né? Por isso que a gente flexiona os joelhos e deixa ali o mínimo, né, de curvatura nessa região. Tá? O filme 30x40 ou 35x43, ali aquela coisa, né, depende do paciente. Tá?
Colocamos então o raio central nesse caso ali no nível das cristas ilíacas, tá? Porque a gente não vai conseguir visualizar as vértebras lombares que ficam atrás ali, né? Tem uma vértebra lombar atrás da crista ilíaca, a gente não vai conseguir visualizar justamente por conta da pelve, né? Que está ali naquela região, a gente não vai conseguir visualizar ela igual. Então a gente coloca no nível ali da crista ilíaca o raio central, pega um pouquinho da pelve do paciente igual, né? Para ter até essa ideia de escala, né, ali para o médico, tá? E aí a gente faz o exame. Essa imagem aqui, notem que aqui nós temos a L1. Vamos dar um zoom aqui de novo. Aqui em cima nós temos a L1, a primeira vértebra lombar. Tá? Essa vértebra ela está cortada aqui na imagem. Esse exame aqui não está muito legal, não. É bom que a gente consiga pegar essa vértebra aqui também. Se for possível, pegar até um pouquinho da última vértebra torácica, porque aí a gente tem certeza que pegou todas as vértebras da coluna lombar. Tá? Então, isso é bem interessante da gente prestar atenção, que é não cortar a estrutura, né? Em hipótese alguma a gente deve cortar a estrutura, e se tiver que pegar um pouquinho de uma estrutura que está próximo, pega, até para a gente ter uma ideia ali de localização, aonde é que está cada coisa, né? E aí a gente tem a certeza que não vai estar perdendo nenhuma parte, né, daquilo que precisa ser estudado, tá? Aqui a gente chega numa região um pouquinho mais complicada para a gente fazer exame, que é a região do sacro, né? Se a gente for lembrar lá na anatomia, o sacro é aquela parte da coluna onde a gente não tem mais as vértebras separadinhas, né? Elas estão todas juntas, unidas ali naquela região, tá? Então, é uma imagem mais complicada da gente fazer, tá? Utilizamos o filme normalmente 24x30, né? A gente consegue pegar legal essa imagem, não precisamos pegar tanto da região da pelve, né? Só a região ali do sacro realmente. Tá? A gente utiliza também uma angulação de 15 graus cranial, né? Ou seja, para cima, né? Em direção ao crânio do paciente, para conseguir livrar um pouquinho algumas estruturas, né? Ali também, além de dar um pouco de para o paciente, né? Um pouco também da proteção radiológica, tá? Porque essa região é muito próxima ali às gônadas do paciente, seja para homem e para mulher. Né? Então, fazer a colimação da maneira correta e angular um pouquinho esse raio central nos permite reduzir um pouco da dose ali naquelas células germinativas. Né? Lembrando que a radiação ionizante pode causar danos sérios, né, nas células germinativas. Lá nas aulas de radiobiologia a gente viu isso. Tá? Então, isso serve para a gente utilizar um pouquinho, melhorar nossa qualidade de imagem, além de dar um pouquinho de proteção radiológica também para o nosso paciente. Tá? Nesse caso, obviamente, a gente não pode, né, utilizar proteção de gônadas ali no paciente, porque é nessa região onde a gente está radiografando. Então, a gente precisa, faz nessa angulação, na verdade, para dar uma proteção maior ali para o paciente. Tá? Esse raio central, então, ele fica um pouquinho acima ali da sínfise púbica. Tá? A sínfise púbica, no toque, a gente vai conseguir achar ela ali por cima, né? Porque ela tem ali a pelve, e a sínfise púbica ela sobe, né? Ela faz é aquilo que faz aqueles buraquinhos que a gente tem na pelve ali, né? Então ela sobe e vem em direção anterior ao paciente. Então, no toque ali, no paciente, a gente consegue achar essa protuberância. A gente bota o raio central um pouquinho mais para cima da sínfise púbica, né? Dessa região, e aí consegue achar ali, né? Tranquilamente no toque, tá? Essa região é um pouco mais delicada, né? Normalmente o paciente fica mais tímido, né? Por conta da região, principalmente as mulheres, né? A gente tem que ter um cuidado, né? Um pouquinho mais nessa questão, porque o toque que a gente precisa fazer fica muito próximo, né? Às regiões íntimas ali do paciente. Então, sempre façam, antes de começar a buscar a sínfise púbica, falem com o paciente, avisem, olha, vou tocar aqui, né? Vou achar aqui a estrutura que eu preciso alinhar e tudo mais. Conversa com o paciente antes, né? Não chega ali simplesmente fazendo, né? Que pode causar, né? Pode gerar um constrangimento, né? E tanto entre o profissional quanto com o paciente.
tá? Então, isso até é uma situação importante, né, que a gente precisa ter em mente, que é conversar com o paciente, né, quando a gente estiver fazendo esse tipo de exame, tá? Notem aqui na radiografia, né? Essa radiografia, na verdade, até ela está meio de cabeça para baixo aqui, né? Aqui nós temos a coluna lombar, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui nós temos a coluna lombar, né? De cabeça para baixo aqui, e aqui nós temos o sacro, tá? Então, isso daqui é o que a gente precisa ver, né? Tá vendo que aqui tem, bem aqui no cantinho a gente consegue ver, né, uma linhazinha, né, com uma corzinha diferente. Isso dali é o limite, tá? Desse outro lado aqui ele já está cortando ali, né, um pouquinho das estruturas, mas aqui na parte de cima, notem que a gente consegue pegar um pouquinho da coluna lombar, né? E aí logo abaixo ali, ou no caso dessa radiografia mais para cima, né, a gente tem então a coluna, o sacro, né, aqui nessa região. Aí o cóccix, né, aqui embaixo, mas não é a intenção não é pegar o cóccix, então ele está cortado, aí não tem problema, tá? Mas cuidem essa questão de alinhamento, tá? Justamente para não acontecer isso. Essas linhas, né, que a gente tem ali, que é a ligação do sacro ali com a pelve, elas precisam aparecer nessa imagem também, tá? O perfil do sacro é outra imagem também difícil da gente conseguir fazer, tá? O raio central ele fica mais ou menos ali na mesma região, né, ali onde a gente viu, tá? Só que a gente puxa ele um pouquinho mais para trás, né, para ter ele mais ou menos, você olha ali pelo paciente de lado, consegue olhar ali mais ou menos, né, ter uma ideia ali de onde faz essa curvatura do sacro, tá? Então, olhar, né, também ali para ver se coloca mais ou menos, né, o sacro ali no centro do filme, tá? A gente utiliza normalmente um 24/30 também para fazer essa radiografia, o paciente deitado de lado, com os joelhos flexionados para a gente manter o equilíbrio dele, tá? E olha só, vamos dar uma olhadinha aqui na imagem, né? De novo, mais uma imagem, né, que está virada, a gente tem aqui a coluna lombar, tá? E aqui nós temos nessa região aqui embaixo, né? Então a gente tem o sacro, tá? Notem que é muito difícil de a gente conseguir visualizar, tá? É uma imagem que às vezes os médicos pedem por padrão, mas não é uma imagem que a gente consegue visualizar muita coisa, tá? Claro, se tiver uma lesão muito séria, tudo bem, a gente consegue ver, né? Mas numa situação normal a gente não consegue visualizar muito. Então, os médicos normalmente eles pedem, quando vão fazer uma radiografia do sacro, eles pedem a pay per view, porque é padrão, né? Pedir sempre uma de frente, né? E uma de perfil. Para praticamente todas as estruturas a gente tem, né, esse padrão, né? Então, eles acabam pedindo, mas não tem muita informação para a gente dar para eles nessa radiografia, tá? Mas a gente vai lá e faz, existe, né, uma linha, né, para a gente fazer ali, né, tem tamanho de filme, tem tudo, tem onde fica o raio central e tudo mais, a gente faz, mas normalmente não é uma imagem que ajude grande coisa, tá? Chegando então na região do cóccix, né, isso aqui uma radiografia muito pedida para as pessoas que caem, né, acabam caindo sentados ali no chão, né? Como eu falei para vocês lá na aula de anatomia, né, o cóccix ele é uma estrutura que nós ainda temos, mas não serve para nada, né, basicamente. Serve só para machucar quando a gente cai, tá? E é uma estrutura que dava origem à cauda, né? Acho que vocês lembram disso que a gente comentou lá nas aulas de anatomia, tá? A gente utiliza um filme 18/24, né, justamente para conseguir pegar um pouco da pelve ali também nessa região. O paciente, ele normalmente vai fazer esse exame, ele vai estar com dor, então ele já fica em decúbito, né? Fica deitado ali na mesa, que é mais fácil para a gente fazer o exame. A gente angula o raio central 10 graus para baixo, né? 10 graus caudal, ou seja, em direção aos pés, tá? E o raio central fica 5 centímetros acima da sínfise púbica, ou seja, de novo, né, aquela questão do toque, mais ou menos 3, 4 dedos acima da sínfise púbica, com uma angulação de 10 graus caudal, tá? Também é 1 metro de distância. Por que a gente usa essa angulação? Primeiro, questão de proteção radiológica também,
Tá? Ajuda um pouquinho na proteção radiológica do nosso paciente. Segundo, que a estrutura que a gente quer ver ela é muito pequenininha e ela está lá embaixo. Tá? Então a gente angula, né, para conseguir melhorar um pouquinho a qualidade da imagem. Mas olha só, aqui nós temos, né, o cóccix, então, nessa região, e aqui embaixo nós temos. Opa! Espera aí que deu. Ah, tá, me achei. Aqui nós temos, aliás, o cóccix, né? Aqui a gente não consegue ver muito bem. Até, com um zoom também não resolve muita coisa. Mas essa regiãozinha, tentar dar uma forçadinha. Depois, de repente, lá na aula gravada vai ficar melhor para ver, tá? Mas logo aqui abaixo, né? Perto aqui da sínfise pública, a gente consegue ver a pontinha ali do cóccix, tá? Essa imagem não ajuda muito, mas a gente consegue ver pelo menos se ele está alinhado ali na coluna, né? Se não teve algum desvio, né? Alguma fratura dessa região. Tá? Quando a gente faz o perfil do cóccix, aí a gente consegue ver melhor, né? Um pouquinho melhor. Tá? Então, assim, para o perfil, a gente também usa o 18x24, o paciente fica deitado de lado com os joelhos flexionados do equilíbrio, né, que a gente tinha visto antes. O raio central fica exatamente na mesma altura, porém não vamos angular os 10 centímetros. Agora, olhem bem essa radiografia, tá? O cóccix do paciente está aqui atrás, ó, bem atrás ali da região, bem atrás aqui no filme, né? Olha, quase que esse cóccix não aparece nessa radiografia. Tá? Então, assim, ó, o que a gente pode fazer para melhorar essa imagem? Coloca o raio central um pouquinho mais para trás, mais em direção posterior ali ao nosso paciente, tá? Para tentar trazer esse cóccix um pouquinho mais para cá e deixar um espaço de filme ali que não tenha nada, né? Justamente para a gente ter certeza que não vai perder a imagem. Essa imagem aqui, tá? Se eu tivesse feito essa imagem, eu iria repetir ela, né? Porque o cóccix ele não foi, eu posso ter perdido alguma estrutura do cóccix e não perceber, né? Porque ele está muito na pontinha desse filme aqui, tá? Então, eu faria de novo justamente para botar a estrutura que eu tenho de interesse o mais centralizado possível ali no filme, tá? Radiografia de tórax, elas são pedidas, pedem, né? Mais ou menos bastante, tá? Não é tanto assim no dia a dia, né? Mas pode vir a acontecer, então lembrem que é uma estrutura muito pequenininha, é uma estrutura onde a gente tem que cuidar mais a questão dos parâmetros, né, que a gente vai usar, do KV, do MAS, tudo isso a gente tem que cuidar bem mais para não maquiar nenhum tipo de lesão nessa região. Tá? Existem também algumas rotinas, né, que a gente deve fazer, por exemplo, a rotina para escoliose, né, esse desvio lateral aqui da coluna. Tá? A gente faz normalmente uma incidência AP da região onde se tem essa escoliose, tá? Na região torácica ali mais ou menos, né? A gente coloca essa borda inferior, então ali na região da crista ilíaca para pegar o máximo possível da coluna, tá? Nestes casos, o ideal é que a gente utilize um filme largo, tá? Para conseguir pegar toda essa curvatura, né? Se tiver algum problema, a gente não perde estruturas para nenhum lado, tá? Deixa o paciente, então, com os braços ao longo do corpo, tá? Alinha perfeitamente a pelve ali do paciente com o chassi, né? Não ter nenhum tipo de rotação que possa, né, aumentar ou diminuir essa curvatura da escoliose do paciente. Tá? Isso é bem importante que a gente faça, né? O paciente já está, né, com um problema, a gente não precisa aumentar, né? Pelo menos na imagem, né? Esse problema do paciente. Tá? E o raio central, então, mais ou menos ali a 1 metro, né? Incidindo sempre no meio da região onde a gente quer radiografar. Tá? A gente consegue ver aqui nessa imagem, claro, não tinha como pegar essa coluna inteira, né? Mas a gente consegue ver que tem uma escoliose grande aqui, né, nessa região entre as torácicas e a lombar. Tá? Então, aqui a gente tem ele está mais ou menos retinho, né, mas aqui ele já começa a fazer essa curvatura que não é normal. Né? Então, e essa curvatura, ela
tá mais ou menos para baixo do filme. Tá bom, dá para a gente enxergar legal. Mas talvez nessa rotina tenha sido feito várias radiografias, né, para enxergar a coluna como um todo. Mas aqui então a gente tem consegue visualizar isso, né? Sempre tentar colocar o raio central ali mais ou menos no meio da região onde vai ser, onde a gente acha, né, ou pelo menos enxerga ali que tem essa escoliose, tá? Na lateral a mesma coisa, né? Mesma situação. Coloca ali o raio central no centro da onde a gente acredita, né, que seja o meio dessa escoliose, tá? O chassi ele fica um pouquinho mais abaixo ali também na crista ilíaca, utilizar um filme também grande, tá? Tentar fazer com que o paciente fique o mais reto possível, né? Ali com o filme, tá? E aqui o raio central ele pode ser 1 metro ou 1,5 metro, depende, né, também da situação, né? Se a gente tiver curvaturas maiores, né, a gente vê que a curvatura é muito grande, a gente aumenta um pouquinho a distância, né, até para poder pegar uma região maior ali da coluna do paciente, tá? Chegamos então aqui nessa última parte aqui da cintura escapular, ou seja, a região do ombro, tá? Nós temos aqui primeiro o AP do ombro, super simples de fazer também. Paciente em ortostase, né? A gente flexiona um pouquinho o joelho, né? Abre um pouquinho a perna, flexiona o joelho para o paciente manter o equilíbrio, tá? Aqui nessa imagem, essa paciente não está com o braço da maneira correta, né? O braço deveria estar com a palma da mão voltada para fora, né? Posição anatômica, tá? Para fazer a imagem. E aí a gente garante que aqui o húmero vai estar reto, né? Perfeitamente reto, para a gente conseguir enxergar essa articulação do ombro, tá? É uma região pequena, então a gente consegue usar filmes pequenos, né? Um 18x24 já é mais do que suficiente, tá? E a gente foca ali, então, o nosso raio central na articulação escápulo-humeral, né? Então, é onde a escápula, né, a escápula, né, que está lá atrás, ela se encaixa, né, vamos dizer assim, onde ela faz a articulação com o húmero, né? Essa daqui, né, é a articulação escápulo-humeral, né? Tá vendo que aqui tem um pedacinho aqui, né, da escápula e o húmero aqui na frente, tá? Então, essa é a região onde a gente precisa centralizar o nosso filme, tá? E aí a gente consegue verificar muito bem, né, que essa abertura, né, aqui essa distância, né, entre o húmero e o lugar ali onde ele deve se encaixar, né, com a clavícula, a escápula e tudo mais, tá? E essa daqui é uma imagem que acontece bastante, apesar dela ser meio esquisita. Pessoas que têm problema de ombro fazem bastante essa imagem, tá? Que é a transaxilar do ombro, tá? Nessa imagem, notem, vamos dar uma olhadinha aqui para a foto, tá? Que o paciente ele precisa abrir o braço e colocar ali, né, o braço mais reto possível em cima do chassi. Tá? Então o chassi ele não fica na gaveta, não fica no book, né? Ele fica em cima da mesa com o braço do paciente aberto, né, nessa região. Tá? Normalmente a gente deixa o paciente sentado ali e pede para ele esticar o braço e deitar praticamente em cima da mesa, né? Com o braço mais esticado possível. Tá? A gente até pode fazer uma angulação, né, ali para um conforto do paciente, mas essa região vai estar esticada, né, mais ou menos ali na mesma altura, né, do braço e o ombro, tá? Para a gente conseguir deixar mais plano essa região, tá? A gente angula um pouquinho o raio central, ali 15, 30 graus ali, né, em direção ao crânio do paciente também, para a gente conseguir enxergar melhor ali essa articulação, tá? Bota mais ou menos a 1 metro de distância, né, com que é o padrão ali praticamente, tá? E a gente também centra no mesmo lugar, assim como a gente faz o AP, tá? Observem aqui na imagem que a gente consegue visualizar, né? Claro, com o tempo a gente pega melhor, né? Mas aqui a gente consegue visualizar bem todas as articulações do ombro do paciente. Então, aqui, paciente que tem a bursite, né, bastante comum, faz essas imagens e a gente consegue visualizar praticamente todas as estruturas, todas as articulações do ombro, né, e o mais aberto possível,
Isso é muito importante para a gente verificar essas distâncias, né? Claro, o médico olha para essa imagem e acha, né, distâncias ali em todos os lugares. Aqui parece um pouquinho confuso, né? Mas acreditem, essa imagem está boa, tá? Então, não é uma imagem, apesar de estranha, ela é bastante comum da gente fazer lá no serviço de radiologia. Tá? Isso é bem comum de ser pedido, né? Principalmente para pessoas que têm, né, alguma patologia por esforço, né? Principalmente na região do ombro. Certo, gente? Então vamos, né, dessa... Opa, deixa eu descartar isso. Dessa parte é isso. Vamos ver então se nós temos perguntas para hoje. Cadê o Márcio, o cara que traz as perguntas aí? Estamos aí. Tem algumas aqui, vamos lá. Pessoal, vou pegar uma coisinha aqui, já que tá. Pessoal, aqui, ó, a pergunta importante do Leonilson, tá? As aulas ficam, que já aconteceram, ficam na plataforma. Se vocês ainda têm o link que vocês recebem, vocês conseguem acessar pelo link, vocês já receberam diretamente, e também pela plataforma. Aí na plataforma tem a aula, mais o material que o professor utiliza em tela. Aí fica tudo completo lá. O que mais aqui? Aqui, ó. Nesses tipos de raio-x, alguns são necessários que o paciente faça jejum? Não tem algum pedido especial, na verdade. Para o paciente fazer jejum ou, né, algo de especial, aí são os exames que a gente chama de procedimentos especiais, né? Exames contrastados, alguns exames até não diretamente ali da radiografia convencional, né? Pode ser por tomografia e tudo mais, mas a maioria deles, os mais comuns, o paciente não precisa fazer nenhum tipo de preparação para realizar o exame. Beleza. A Cris, para o paciente que tem escoliose, tem uma posição específica para realizar o exame? Sim, o paciente ele sempre vai ficar em pé, né, na frente, de frente, né, ali pro equipamento de raio-x, né, com o filme ali atrás e de lado ali, né, na incidência de perfil, tá? Mas na maioria dos casos a gente faz com o paciente em pé. Se for uma lesão muito grande, né, e o paciente ele não consegue ficar em pé, né, por conta da curvatura, aí a gente também pode fazer com o paciente deitado, mas o ideal é que se faça com o paciente em pé. Muito bom. A Cláudia passou rápido. Quando é boa, nem sentimos passar, exatamente. Isso que é um tema que você vai ter que rever essas aulas várias vezes, né? São várias coisinhas. Isso aqui é da questão prática da profissão de vocês. É bom que vocês criem. Inclusive, é o hábito daqui a pouco de fazer os desenhos das posições, inclusive, né? Para mim, sempre tem um caderninho. E sempre tem um caderninho para anotar ali, P da coluna cervical, é assim, raio central tal, tamanho do filme. Sempre tem um caderninho junto, porque isso aí ajuda lá na prática, né? Às vezes a gente, é muito exame, né? A gente chega ali lá na hora, lá no trabalho, né? Chega ali na hora, dá uma olhadinha no caderninho, esse aqui é de tal forma, aí já vai lá e já relembra, né? Sempre bom ter uma colinha, né? Perfeito. Elisângela, fiz raio-x da coluna lombar e tive que, além de flexionar os joelhos, também tive que deixar os braços juntos e colocar as mãos embaixo da cabeça. Tá, isso daí, a questão da posição das mãos, né, e tudo mais, isso, normalmente a gente pede para o paciente ficar com as mãos ao longo do corpo, né, os braços ao longo do corpo, tá? Em algumas situações, pode ser que o técnico veja, né, ali na situação, né, que o profissional olha ali na hora, tá? E ele perceba que não, na verdade, se os braços ficarem aqui, vai atrapalhar. Então, levanta os braços, né? Isso tudo, né, é aquela situação. Existe um padrão, mas em alguns casos pode ser que haja algum outro tipo de problema que a gente precise modificar, né, um pouquinho esse padrão também. Tá? Beleza. A França aqui. Quando o paciente tem fratura, não é mais complicado de fazer o raio-x? Sim, é bem mais difícil, né? O paciente vai estar com dor,
né? Então, normalmente a gente não vai conseguir fazer da maneira correta, né? Em alguns casos ali, uma fratura no braço, por exemplo, o braço pode ser um L, né? E aí a gente tem que colocar na posição que der e fazer da melhor maneira possível, né? Então é aquela história de novo, né? Vamos usar a criatividade, né, para casos especiais, né, como esses, né? Todos esses exames, né, que eu mostrei para vocês, a forma como está descrito ali nos slides é uma situação ideal, né? Sempre tentar buscar fazer aquilo ali, mas em alguns casos a gente precisa mudar um pouquinho, porque às vezes, né, o paciente não consegue, né, fazer dessa maneira também. Perfeito. A Josiane, já estou fazendo minhas anotações desde a primeira aula. Muito bom. E que eu sempre recomendo, se vocês já viram mais algumas aulas, quando vocês assistam as aulas ao vivo, façam as anotações ao vivo, depois revisem a mesma aula com calma, daqui a pouco vocês façam download do material da aula, que está na plataforma, e revisem as anotações e complementem. É o que o pessoal chama de trabalho de capa, geralmente nos livros. Eu, quando vou ler um livro mais técnico, eu vou rasurando no próprio livro, vou tomando nota nos cantinhos, e depois, para que quando eu releio as partes importantes, eu tenho o capítulo ali e mais as minhas anotações que eram relevantes a respeito daquilo. Tu consegue riscar um livro, Márcio? Sim, depende. Quando os livros são muito bonitinhos de capa dura, eu não risco. Quando eles são um livro mais baratinho de capa mole, daí eu risco. Esse agora, é o único deixa eu dar uma dica para vocês agora, só para incomodar o Márcio. Usem post-its no livro, daí vocês não riscam o livro. Aí ele fica com as folhas todas assim, ó. Verdade. Carla, a aula já está na plataforma. Essa aula do dia que o WhatsApp caiu, ela já está disponível na plataforma, tá? A aula está lá. Isso aí. Então, pessoal, é isso. Vitor, em relação às aulas presenciais, é só conversar com Camila, com o Thiago, com quem vocês viram diretamente. Eles têm as datas de cada cidade. Franciele, aulas da plataforma são as mesmas, são feitas aqui. Lá, todo o cronograma do curso, as aulas acontecem ao vivo e as gravações ficam na plataforma. Então, se você está começando, por exemplo, o curso hoje, já tem lá umas 15 aulas na plataforma e você tem todas as aulas ao vivo da mesma forma. Se você começou semana passada, a mesma forma, certo? Não risco meu livro, não, Cláudia. Assim, quando o livro é bonito e a capa é dura, eu tenho pena, não risco. Quando é livro de estudo, livro de negócio, uma coisa assim, aí eu risco mesmo. É o meu único critério. Se o livro é bonito, eu não risco. Se ele é feio, vai. Eu tenho um livro que eu estava estudando sobre o SUS. Olha o que eu fiz com ele, ó. Botei os post-its do lado. Não risquei. Fica a dica aí, ó. Não, ó, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui tem poucos risquinhos, mas... Ó, meu risco aqui. Esse aqui ainda foi pouquinho. Um pedaço aqui, um pedaço lá. Bom, enfim. Esses aqui, desses eu não tenho pena. Certo? Então, pessoal... A ideia é fazer da maneira que a gente entende, né? Ou exatamente. Ou com risco, anotando. O negócio é entender. Perfeito. Certo, turminha? Então, pessoal, assim, ó, Gustavo, em relação à plataforma, fala com a Camila, fala com o Thiago, que é a plataforma do curso de vocês. Lá está todo o material didático de vocês têm fisicamente, lá também tem, e tem mais uma série de documentos ali sobre radiologia, que, olha, se vocês quiserem ler mesmo, tem lá a aba materiais para download, tem muita coisa importante lá, que vai dar um baita complemento técnico para vocês. Tem bastante, é quase como se fosse um curso inteiro escrito lá. Tem coisa pra caramba lá. Certo, turminha? Então, por hoje é isso. Semana que vem, aula de curativos, do dia 26. Então, aula ao vivo da semana que vem, na terça-feira. Certo? Então é isso. Uma boa noite, pessoal. Uma ótima semana e até mais. Boa noite, pessoal.